Se uma mulher diz isso, já era. Você não tá mais no centro da atenção dela. E o pior, ela já pode estar de olho em outro cara, mesmo dormindo do seu lado. Isso não é exagero. É comportamento humano. E tem sinais tão sutis, tão camuflados de normalidade, que a maioria dos homens nem percebe. Só vai acordar quando ela já estiver emocionalmente conectada com o outro. E você? Vai ser apenas o cara que paga o jantar, que leva no hospital quando ela tá doente, e que ela vai deixar quando estiver emocionalmente segura com o outro. Porque quando ela muda emocionalmente, o corpo dela já foi. Mas antes de tudo isso acontecer, ela fala pequenas frases soltas, aparentemente inocentes, mas cada uma delas é um termômetro. E hoje você vai entender as 5 frases que uma mulher diz quando já começou a se desligar de você e provavelmente já está se ligando em outro. Primeira frase: ele é só um amigo. Essa frase parece inofensiva, mas preste atenção no tom, no contexto, na frequência. Mulher que precisa afirmar que o cara é só amigo está tentando te convencer de algo. Ou se convencer. E por que ela faria isso? Porque dentro dela já existe um certo desconforto. Algo já passou do ponto. O amigo já provocou emoções que ela mesma percebeu que estão indo além. E o mais perigoso, ela sente que precisa proteger essa conexão. Não quer te contar demais, mas também não quer cortar. Sabe por quê? Porque ele faz ela rir. Ele ouve mais do que você. Ele pergunta como foi o dia dela sem estar obrigado a isso. E ela compara. Sem perceber, compara. E você já começa a perder pontos. Segunda frase: não quero te incomodar com isso. Você percebe que ela está distante. Você pergunta se está tudo bem. E ela solta essa. Mas o que parece consideração é afastamento. Mulher apaixonada quer dividir, quer desabafar, quer você como base emocional. Quando ela começa a guardar para si, é porque já achou outro canal de descarga. Pode ser uma amiga, pode ser a mãe, ou pode ser aquele amigo que ela citou na semana passada. E pior, pode ser porque ela já não quer mais criar vínculos profundos com você. Ela já começou inconscientemente a construir uma ponte para sair e não quer mais se expor emocionalmente. Terceira frase: você tá exagerando. Essa vem logo depois de você demonstrar ciúmes, desconforto ou simplesmente observar algo estranho. Mas repare, ela não nega, ela desvia. Em vez de olhar nos seus olhos e tranquilizar, ela te coloca na defensiva. A estratégia é simples: inverter o jogo. Te deixar como o cara inseguro, possessivo, ciumento, e você começa a duvidar de si mesmo. Começa a pensar: será que eu tô exagerando mesmo? E aí, enquanto você tá tentando ser o maduro, o equilibrado, ela já tá criando conexão emocional com outro cara e se afastando de você emocionalmente. Porque no fundo, quando ela ainda quer você, ela cuida, ela explica, ela mostra, ela te deixa seguro. Mas quando começa a soltar essas frases, é sinal de que você já tá ficando pra trás. Quarta frase: ele me fez rir hoje. Parece inofensivo, né? Só uma piada, só uma conversa boba, só um comentário solto. Mas guarda isso. Mulher não compartilha esse tipo de detalhe por acaso. Quando ela faz questão de te contar que outro homem a fez rir, ela está testando o seu nível de atenção. E mais do que isso, está mostrando que há espaço para outro homem provocar nela algo que você já não está provocando mais. Rir é um sinal de abertura emocional. E quando o riso vem de outro homem, isso acende um alerta silencioso. Porque a mulher não se conecta com quem ela não respeita. E se ela está compartilhando isso com você, não é porque quer ser transparente, é porque ela já começou a comparar. Ela te mostra que outro homem causou nela uma emoção positiva, que ele tem leveza, que ele tem algo diferente. E muitas vezes está esperando a sua reação para saber se você ainda tem pulso, se ainda é o homem com presença, ou se virou só o cara previsível que ela chama de namorado por hábito. Quinta frase: eu preciso de um tempo para mim. Essa aqui é o clássico dos clássicos. Quando ela solta isso, a maioria dos homens acha que é só estresse, TPM, crise momentânea, mas na maioria das vezes não é. Quando uma mulher diz que precisa de tempo, ela já está se preparando para sair. Ela só não tem coragem total ainda. Ainda depende emocionalmente de você em algum ponto. Mas lá dentro, a decisão já começou. E mais uma vez é quase sempre porque outro homem apareceu no cenário. Pode ser um flerte antigo que voltou. Pode ser um novo colega de trabalho. Pode ser alguém das redes sociais. Mas o fato é, ela já está comparando, já está sentindo algo diferente. E esse tempo que ela pede
É o espaço que ela precisa para sentir o novo sem culpa. É o intervalo onde ela vai medir quem mexe mais com ela. E na maioria dos casos, o que acontece nesse tempo você nunca vai saber, porque ela não vai contar. Agora escuta bem. O problema aqui não são as frases. É o que vem por trás delas. São os comportamentos que elas encobrem. E sabe qual o erro da maioria dos homens? Achar que essas frases são só fases. Achar que com um presentinho, um jantar romântico ou mais paciência, tudo se resolve. Não, irmão. Isso é um jogo emocional, um teste de percepção. Se você não consegue identificar que está perdendo espaço, você já perdeu. E o que vem depois é o golpe final. Ela some emocionalmente, te trata como um colega de quarto, e depois diz que não é mais como antes. Sabe o que isso significa? Que enquanto você achava que estava tudo bem, ela já estava sendo emocionalmente alimentada por outro. Quer evitar isso? Começa a prestar atenção nos detalhes, nos tons de voz, nas ausências, nos silêncios, no jeito que ela se arruma para sair com as amigas, mas não se arruma mais para ficar com você. Isso tudo são códigos, sinais silenciosos. Ela fala menos, mas os olhos dizem tudo. E se você não estiver emocionalmente afiado, não vai perceber. Vai ser deixado sem nem entender o porquê. Você pode até achar que está tudo certo, mas o que ela sente diz outra coisa. O maior erro dos homens hoje é acreditar que perder uma mulher acontece de um dia para o outro, que foi uma traição, uma briga, um evento isolado. Mas a verdade é mais silenciosa, mais cruel. A perda começa muito antes do fim. Começa quando ela para de te admirar, quando ela não vê mais brilho nos seus olhos, quando você se torna previsível, fraco emocionalmente, sempre tentando agradar, enquanto ela sente falta do homem que impunha presença, que tinha opinião, que se fazia respeitar sem levantar a voz. Sabe por que essas frases doem tanto? Porque elas vêm carregadas de significado. Não são só palavras soltas. São declarações inconscientes de que você está perdendo valor aos olhos dela. Porque entenda uma coisa, a mulher só desliga emocionalmente de um homem quando ela já não enxerga nele força. Não é sobre músculos, não é sobre dinheiro, é sobre postura, presença, frieza controlada. E o que acontece com o cara que não percebe isso? Ele vira o palhaço emocional, o cara que corre atrás, que manda textão, que implora amor de alguém, que já não sente mais nada. E sabe qual a pior parte? Quando ela percebe que tem controle emocional sobre você, ela perde o interesse, porque ela quer ser dominada emocionalmente por um homem mais forte do que ela, não por um servo. E é isso que muitos caras viram, serviçais emocionais. Estão sempre disponíveis, sempre acessíveis, sempre pedindo migalhas. E quando ela percebe isso, ela sente nojo. Isso mesmo, nojo. Porque para ela, um homem que se humilha por afeto já não tem valor. E aí o que ela faz? Cria distância. Usa as frases como escudo. Vai esfriando, vai sumindo, vai deixando você falando sozinho, até que um dia ela simplesmente diz: "Acho que a gente precisa conversar." E você já sabe o resto da história. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ninguém fala. Toda mulher testa. Em algum momento ela vai jogar essas frases. Vai medir sua reação. Vai observar se você é o tipo de homem que se desespera, ou o tipo que se impõe, que percebe, que não se ajoelha emocionalmente, porque isso é o que diferencia um homem comum de um homem que ela respeita, um homem que ela deseja, porque respeito e desejo andam juntos. Se ela não te respeita, ela não sente tesão. E se não sente tesão, ela vai procurar isso em outro lugar. Simples assim. Agora olha pro espelho e se pergunta: que tipo de homem você tem sido? O que observa os sinais? Ou o que ignora e depois reclama que foi surpreendido? Porque eu vou ser direto com você. Ela já te deu sinais. Já te mostrou nas palavras, no corpo, no olhar, que as coisas estão mudando. E se você não reagir com firmeza, você vai ser só mais um na lista de homens que foram bons. Mas não o suficiente. O que você precisa entender de uma vez por todas é que mulher não trai do nada. Ela se afasta em silêncio. Ela testa. Ela observa. E quando percebe que está sozinha dentro da relação, começa a procurar fora o que você deixou de entregar. Atenção, presença, atitude. Não é sobre dar flores ou fazer jantares. É sobre olhar nos olhos dela e transmitir: eu sou o homem que você respeita, não o que você manipula. E isso, meu irmão, é raro, porque a maioria dos caras hoje vive num modo passivo, esperando a mulher decidir tudo. Onde a gente vai? Você que sabe. Tá tudo bem, amor? E aí ela olha pro lado e vê outro cara.
Um cara que não tem medo de discordar, que não se justifica o tempo todo, que não anda em ovos perto dela. E é aí que começa a comparação, porque mulher compara o tempo inteiro. Ela compara o jeito que o outro cara fala com ela, com o jeito que você se calou. Ela compara o elogio espontâneo que recebeu com a tua frieza diária. Ela compara o abraço firme com teu toque mecânico. E quando ela começa a sentir a diferença, o desejo muda de direção. Ela pode até continuar com você no papel, mas emocionalmente, já foi. E você? Continua achando que está tudo bem, porque ela ainda dorme na mesma cama, ainda posta foto com você, ainda responde eu te amo por obrigação. Mas a conexão já não é mais sua. Ela já está em outro lugar, com outro homem. E muitas vezes nem é sobre sexo. É sobre energia. O outro cara transmite o que você esqueceu de ser. Uma presença forte, difícil de dominar. E sabe qual o detalhe mais cruel disso tudo? Ela vai deixar você se desgastar, tentando recuperar o que já não existe. Vai deixar você planejar viagens, fazer surpresas, mudar seu jeito, virar um escravo emocional na esperança de reconquistar. Mas ela não quer mais isso. Porque o que ela sentia por você foi corroído lentamente. E esse desgaste não volta com flores. Volta com postura, com limites, com ausência também. Porque às vezes, o que desperta desejo numa mulher é o homem que se impõe com silêncio, que não aceita ser tratado como estepe, que não corre atrás de quem já deu as costas. Porque isso para ela é sinal de valor, de autossuficiência, de poder. E quando ela percebe que não tem mais domínio sobre você, aí sim ela volta a olhar diferente. Porque entenda, ninguém respeita o que domina emocionalmente. E se ela sabe que tem você na mão, ela nunca vai te valorizar. Ela vai te usar. Vai te manter por perto enquanto sente prazer em outro lugar. Vai te dar migalhas enquanto entrega o banquete para outro. E você vai aceitar, se não tiver coragem de virar o jogo. O ponto é esse, ou você acorda agora, ou vai viver uma vida de desculpas, tentando entender por que elas sempre mudam com o tempo. Não é que elas mudam, é que você se perde, se apaga, se transforma em sombra do homem que um dia ela admirou. E o pior, você não percebe. E quando percebe já é tarde. A maioria dos homens só acorda quando já está no chão, quando ela já foi embora, quando descobre mensagens, atitudes, ou sente aquele vazio que nem uma ligação dela consegue preencher. Mas a verdade é que tudo isso poderia ter sido evitado, se você soubesse interpretar os sinais, se tivesse coragem de enfrentar a realidade e parar de viver nessa ilusão de que ela nunca faria isso comigo. Irmão, ela pode fazer, e vai. Se você continuar fraco, porque mulher não fica com o bonzinho. Ela pode até gostar, pode até agradecer, mas não respeita. E o que não é respeitado é descartado. Simples assim. E aqui entra um ponto que poucos têm coragem de encarar. O papel da fraqueza emocional. Quando você se dobra a cada birra. Quando tenta compensar a frieza dela com agrado. Quando aceita silêncio como resposta. Quando ela fala não é nada e você finge que acredita. Tudo isso é fraqueza. E mulher sente. Ela testa sua firmeza o tempo inteiro. E se você não se impõe, ela pisa. É natural. Porque a mulher procura instintivamente um homem mais forte emocionalmente. Que sabe quem é, que sabe o que aceita e o que nunca vai tolerar. Ela quer segurança. E segurança não vem de um cara desesperado por aprovação. Agora pensa. Quando foi a última vez que você impôs um limite? Que deixou claro que não aceita desrespeito nem em tom de brincadeira? Que teve coragem de se afastar quando sentiu que ela estava testando seus limites? Se você não lembra, talvez esteja aí o motivo de você estar sendo trocado emocionalmente. Porque o homem que se permite ser moldado por medo de perder, já se perdeu. E é isso que ela enxerga. Um cara sem postura, sem pulso, sem presença. Enquanto isso, o outro, o amigo, o colega, o engraçado, ele não precisa fazer esforço. Ele não está disponível o tempo todo. Não está lá implorando amor. Ele apenas existe com intensidade, com opinião, com postura firme. E isso mexe com ela. Porque, no fundo, toda mulher quer ser desafiada. Quer sentir que está com um homem que ela não controla. E isso, meu irmão, é raro. Por isso ela se interessa. Por isso ela muda. E você? Continua achando que ser o cara bonzinho é a solução. Que quanto mais você ama, mais ela vai te amar. Mas isso só funciona nas novelas. Na vida real o jogo é outro. É por isso que tantos caras vivem no ciclo do abandono. Porque repetem o mesmo padrão. Começam fortes, intensos, decididos, mas depois viram dependentes emocionais.
E aí perdem o respeito. E com o respeito, o desejo. E com o desejo, o relacionamento. Porque a mulher até pode continuar ao seu lado por conforto, por rotina, por medo da solidão, mas o coração dela já foi. E você sente, no toque, no beijo, na forma como ela te olha, ou deixa de olhar. O calor acabou, o brilho desapareceu, e o que resta é um silêncio incômodo, uma convivência fria, uma presença que só existe fisicamente, mas já morreu por dentro. E quando ela finalmente diz que não sente mais o mesmo, não é de repente. Ela já não sentia há semanas, talvez meses, só não teve coragem de te dizer antes, porque no fundo, estava esperando você se tornar de novo aquele homem que ela admirava. O problema? Você não entendeu o sinal e continuou sendo o cara acessível, submisso, previsível, aquele que ela consegue ler como um livro aberto. E mulher perde o interesse por aquilo que é óbvio, por aquilo que ela já domina. É por isso que tantos homens são abandonados emocionalmente sem saber o motivo, porque viveram em função de agradar, de evitar conflito, de manter a paz a qualquer custo. Mas o preço disso foi alto demais, a perda total do seu valor. A sua masculinidade foi trocada por aceitação, e o que ela queria mesmo era a presença, era pulso, era um homem que dissesse não, quando ela testasse os limites, que tivesse coragem de confrontar, de sair, de impor respeito. Mas você se calou, e o silêncio virou desprezo. Sabe qual o segredo dos homens que não são trocados? Eles nunca se perdem de si mesmos. Eles não vivem com medo de desagradar. Eles não jogam o próprio valor na mão de uma mulher. Eles têm vida própria. Eles têm propósito. E acima de tudo têm limites. E quando sentem que estão sendo testados, eles não pedem carinho. Eles não mandam textão. Eles simplesmente somem, porque sabem o próprio valor. E mulher sente isso, respeita isso, e muitas vezes volta correndo, porque percebe que aquele homem não é comum, que não pode ser manipulado, que não aceita migalhas. E é exatamente isso que você precisa se tornar, um homem que inspira respeito, que é lembrado não pelo que deu, mas pelo que não tolerou. Um homem que não precisa gritar nem brigar. Basta olhar, basta se afastar. Basta deixar claro que ninguém pisa no território dele sem consequência. Isso é força silenciosa. Isso é presença real. Isso é o que faz uma mulher pensar 2 vezes antes de dizer aquelas frases. Porque ela sabe que com você o jogo é outro. Agora você tem 2 opções. Ignorar tudo isso, continuar vivendo como mais um cara descartável. Ou despertar, levantar a cabeça, resgatar sua postura. Voltar a ser o homem que impõe presença sem pedir permissão. Porque no fim das contas não é sobre ela, é sobre você, sobre o quanto você se respeita. E quando isso estiver no lugar, nenhuma mulher vai ter coragem de te trocar por qualquer um. Se isso bateu forte aí dentro, então você sabe o que tem que fazer. Só não espera ela dizer. A gente precisa conversar para acordar, porque quando chega nesse ponto, você já foi, e ela também.